Opa, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para mais um videocast, né? Um podcast. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas envolvendo Aristóteles e é isso. Espero que curta. Tô aqui com o Antônio. E aí? Tô com o Rafael E também. aí, rapaziada? Eu, o Nicolas, com o Kiki, né? O Henrique. Boa tarde. Com o Thiago também. Boa, galera. É isso. Vamos começar agora, né? Vamos falar um pouco agora de ética, né? Felicidade. Aristóteles pode até ser um assunto chato, mas é algo muito importante, é algo que vai entrar na cabeça de todo mundo que tá vendo esse podcast e nossa cabeça aqui também. Bom, e também falando agora sobre Aristóteles, né? Quem era ele? Vamos dar uma ênfase a ele. Bom, ele é um grego, né? Ele nasceu na Grécia e de princípio ele nasceu, se não me engano, em 384 e viveu até 322. Ele foi discipulado por Platão, que também foi discípulo de Sócrates, né? A gente tem até uma imagem dele e de Aristóteles e de Platão, né? Que eu não lembro muito bem. Quem fez, na verdade, a pintura foi o Rafael Sanzio. Que aí continha o Platão apontando para cima, indicando o mundo espiritual, o mundo das ideias. E o Aristóteles apontando para a terra, para baixo, dizendo sobre o mundo real, onde a gente habita. É onde está a razão, tá? E o que importa, entende? Porque Platão acreditava no mundo das ideias, que era outra coisa, mas voltando para Aristóteles, que ele acreditava que era no mundo material. No mundo material. Enfim, Aristóteles acreditava que a finalidade do ser humano era a felicidade. Então, todo mundo trabalha, tem seus objetivos com finalidade total para felicidade. Isso não fez sentido. Deixa eu... Não, como assim, como ele disse, não que o ser humano... o ser humano faz as coisas e no final ele obtém a felicidade, porque tudo que a gente faz, inconscientemente, a gente tem objetivo a felicidade. Ninguém quer fazer algo pra tornar tristeza, entende? Tipo, a gente sempre busca algo que nos deixe feliz, entende? E retocando assim, prazer não é felicidade, porque prazer é algo momentâneo. Prazer é algo que te deixa, entre aspas, alegre, feliz no momento, mas depois você já perde essa felicidade, essa alegria. E a felicidade em si é algo que você conquista, é algo que você tem a finalidade de conquistar e é algo que você... Como eu posso falar? É algo muito maior. Exatamente. Não é nas pequenas coisas que se encontra a felicidade. Você tem uma certa alegria momentânea, mas a felicidade da vida mesmo, sabe? Do objetivo da vida é o ser humano ser feliz. Então os prazeres não é a felicidade, ao contrário dá pra dizer, entende? Porque depois de um tempo tu vai voltar para aqueles prazeres, naquela hora ele te deixou feliz, mas talvez possa ser que alguma coisa te deixe triste, então você não é feliz. Eu gosto até de uma frase muito, muito boa, que você não é feliz, você está feliz, entende? Então é isso mais ou menos. E uma pessoa que tem depressão, assim, o que ela vai achar da felicidade? É uma boa pergunta. Eu creio que tudo tem felicidade, né? Então ela só não encontrou essa felicidade ainda, né? Ela encontrou o motivo de viver ainda. Ela não encontrou o motivo, ela não é alegre, né? Como o Antônio falou agora, ela não é alegre. Ela não tem a felicidade em si no momento, mas ela pode conquistar. Ela não é alegre, mas também não dá pra dizer que ela não é feliz, porque talvez a depressão passe, entende? Ela vai encontrar a felicidade depois. E também tem, assim, muitos casos de pessoas depressivas que são pessoas milionárias depressivas, né? Pessoas que têm uma condição de vida excelente, que pode fazer tudo o que ela quer, mas mesmo assim é depressiva, porque ainda não encontrou a sua finalidade, então por isso ela não encontra seu objetivo. Então ela não encontra a sua felicidade no momento, mas é algo que pode ser conquistado. Então o propósito do ser humano é a busca pela felicidade, né? Sim. E a pessoa que tem depressão, ela não conseguiu encontrar ainda essa felicidade. Exatamente. E também dá pra retocar esse negócio dos ricos, por exemplo. Tem muita gente que tem muita coisa, só que não é feliz, entende? Porque a pessoa não encontrou a razão de viver ainda, não encontrou a felicidade mesmo. Porque não é só muitas coisas, muito dinheiro que vai te trazer felicidade. No momento vai trazer uma certa alegria, mas depois tu vai ver que isso tudo era só um vazio. Aí que entra o prazer, né? Exatamente.
o dinheiro, então ele no começo ele é legal, só que aí depois... Ele é uma coisa prazerosa, ele traz felicidade até. Sim. Só que não, ele traz aquela felicidade momentânea, não aquela felicidade da alma. Pois mesmo. nós pobres, a gente pensa, pô, pessoa rica, ela deve comprar um monte de coisa, mas quando a pessoa pega muito dinheiro, ela compra tudo que ela queria. E aí quando ela compra tudo isso, acaba não tendo mais a felicidade, pois ela tem tudo aquilo. E quando ela era pobre, ela tinha que batalhar e ir atrás, aí ela teria um propósito. Ela tinha um propósito de vida, agora ela é rica, ela não vai ter mais propósito de vida. Porque e esse propósito ela que é já a tem felicidade. E algo que é muito interessante, que eu acho que Aristóteles fala, Aristóteles ou Platão que diz que a gente já vem com uma finalidade pro mundo. Que a gente já vem, tipo, se a gente for pobre, a gente vai ser pobre pro resto da vida. É Platão. É Platão tem que ser um pobre bom. Isso. Aristóteles acreditava nisso. Ele acreditava nisso, mas com algumas coisas diferentes, né? Então, eu acho que, creio que seja isso o propósito, né? Nós todos viemos com um propósito e temos que exercer esse propósito da melhor função possível. Por isso que eu acho até mais, assim, uma pessoa querendo ou não que já nasce rica, assim, é muito mais difícil ela encontrar o propósito dela na vida do que uma pessoa que nasce lá de baixo e tem que escalar na vida para conseguir ser algo, entende? Tipo, a pessoa batalha muito mais. E depois, tu vai ver que depois no futuro a pessoa vai olhar por tudo isso e ela vai agradecer, sabe? Porque querendo ou não, ela teve um objetivo, ela teve um esforço, ela tentou alcançar aquilo. Muitas das vezes no futuro ela vai se orgulhar daquilo e ela sempre busca o certo, entende? Mas isso não se aplica em todos os casos, né? Porque vamos supor que é o filho do Cristiano Ronaldo. Eu tô dando um exemplo, né? É uma pessoa que nasceu num berço de ouro, só que, claro, ele tem algumas coisas que ele não sabe aproveitar muito bem do dinheiro que ele tem, do dinheiro que o pai dele tem e das condições de vida que ele tem. Mas creio que, assim, mesmo você sendo rico, como você encontrar a sua felicidade. E o que tá dizendo é só que, tipo, se você segue um caminho, você consegue exercer melhor essa finalidade, esse fim que é a felicidade, porque você busca conquistar ela. Então o próprio Cristiano Ronaldo, usando ele de exemplo, Exatamente. ele pode ser multimilionário, mas ele ainda tem o objetivo de ser um ótimo jogador de futebol. Então ali ele encontra a felicidade dele. Quanto é que a história do Cristiano Ronaldo, ele era pobre, só que aí ele começou a jogar, ele perdeu o pai, a mãe, esses foram os desafios pela vida, só que o objetivo dele era buscar a felicidade. Só o pai, né? A mãe dele. A mãe dele ainda tá vivinha. Mas a mãe dele queria matar ele, né? Por verdade. Tem até esse caso interessante que é sobre o aborto, né? Que a mãe do Cristiano Ronaldo até pensou em abortar ele. E se abortasse ele, né? Já sabe, né? O assunto não teria era sobre Cristiano Aristóteles, a gente falando sobre o Cristiano Ronaldo. Cara, mas são exemplos bons, são exemplos bons, não né? teria o melhor jogador E aí... da época agora. Agora, puxando um pouco mais pro Thiago, né? O que você acha, assim, em relação à felicidade? O que você entende por isso? O que você entende qual é a nossa finalidade? Tu é feliz? Tu é feliz? Tipo, não. É porque feliz agora dizendo, né, Aristóteles falava que os bebês não eram felizes até, né, porque, tipo, eles não viveram direito, entende? Exatamente. Tipo, eles não tiveram a experiência da vida e construir tudo pra ser alguém feliz, alguém ético, entende? O que tu acha, sabe? Tu acha que no futuro tu vai ser alguém feliz? Assim, Tu acha que... Você tá buscando os seus sonhos, né? Tipo assim, você tem os seus sonhos, então você já tá buscando a felicidade desde agora, né? No momento eu me considero uma pessoa feliz, só que eu acho que eu ainda vou ser bastante. Muito mais, no caso, né? Porque no momento a gente busca só o prazer momentâneo, mas a gente está construindo a felicidade realmente nessa época da vida, né? Tipo, vamos supor, dando o prazer de sair com os amigos, indo no cinema, né? A alegria. Alegria, né? É algo E o que momentâneo, tá mais né? presente também na nossa adolescência é a tal masturbação, né? Que Rafael sabe bem, né? Rafael sabe bem. Tá vendo, Rafael? Isso aí não te trai, não te deixa feliz, tá? Isso aí não vai te deixar feliz pro resto da vida. Vai, Se tu ficar 50 anos Mano, se tu ficar, tipo, a vida toda
Aí, batendo uma, assim, tudo bem. Tu não vai ser feliz, sabe? Tipo, tu não vai, assim, sabe? Pela felicidade que Aristóteles define, né? Isso não é a felicidade, né? Porque a felicidade é um meio, é a virtude, entende? Algo no meio. E que se tu torna, possa- no caso, um vício. É. Ou Isso é um vício, Vai é. ficar explanando, mano. Não, Vai mas ficar não. explanando mais. Mas realmente, a masturbação é. Tipo, é foda, tá ligado? Porque é um negócio que tu. Vamos supor, por você querer aquele prazer na hora, você vai ficar continuando fazendo isso, e você nunca vai ter um fim. Porque você sempre vai Sim. querer aquilo na hora, a hora que você quiser, E às vezes, praticamente. se você fizer muito tempo, né? Assim, muitas vezes no dia, você pode até ter um momento da sua vida que você não quer mais fazer isso e você não sente mais prazer em se masturbar. Sim, porque masturbação tira a vontade naquilo real, né? Tipo, em realmente conseguir fazer aquilo e você só vai querer ficar vendo aquilo, assistindo e, mano, estraga tudo. Fugindo agora um pouco desse assunto aí que a gente estava falando, né? Vamos falar agora sobre a virtude de Aristóteles, que ele disse que a virtude é o meio de tudo, é um equilíbrio. Então vou dar o exemplo assim de uma pessoa obesa, ela come demais, ela come demais, entende? Ela não come equilibrado numa medida certa. E a pessoa que come menos, que é uma pessoa muito magra, que mesmo assim não é saudável, então tudo tem que ter um equilíbrio. E eu creio que ele está super certo, porque tudo em equilíbrio é essencial. E tudo em excesso é ruim. E tudo que a gente não faz é ruim. Realmente. Sim, porque até mesmo se tu olhar para uma pessoa assim que come muito, ela não tá tendo virtude e, por exemplo, ela tá desfrutando muito naquela hora, entende? Tem que ser sempre algo equilibrado. A pessoa não pode desfrutar de menos, porque ela vai deixar aquilo, mas demais também não vai, porque daí depois lá na frente a pessoa vai fazer o quê, entende? Ela tem que pensar sempre que ela tem que ser o mais correto, assim, sabe? O mais, né, no meio, centralizado, porque a pessoa daí não tem muito, não consome muito, e então ela consegue ser mais feliz até mesmo, porque lá no futuro ela vai querer, ela já consumiu demais daquilo, então vai acabar sendo algo mais, como mesmo? Mais saturado. Exatamente. E a pessoa talvez vai trazer, né, a infelicidade. Quanto é que o professor lá... Desculpa, tipo um professor lá nosso professor de filosofia disse... O Exílio, ele falou pra gente sobre a religião Buda lá do surgimento dele. Que aí, por exemplo, ele descobriu que além do reino dele, tinha o povo que era pobre e a família dele que era rica. E essa questão muito interessante que vem agora do sofrimento, né? Que você entrou, né? Que ele diz, por que as pessoas sofrem? Né? Por que essas pessoas que estão passando fome aqui? Porque vou contar a história agora resumida de Buda, né? Ele sempre foi rico, sempre foi criado em castelo, sempre com um muro em volta, e teve um dia que ele resolveu fugir e foi pra vila, assim, do lado, né? E viu muitas pessoas passando fome, passando frio, né? Pessoas que não tinham água, muitas das vezes. E daí ele disse, cara, por que essas pessoas sofrem, né? Por quê? Qual é o sentido do sofrimento, né? E ele foi atrás desse sofrimento, né? Qual era o sentido desse sofrimento? E por muito tempo ele pesquisou e não achava nada. E aí um certo dia ele foi meditar. E aí quando ele ficou... Não sei quanto tempo Acho ele uns ficou. 3 dias, eu não lembro. Eu não me lembro certo a quantidade de dia, mas aí ele despertou desse transe dele. Aí pois ele ouviu uns 2 pescadores tendo uma discussão. E aí ele olhou assim e viu que um pescador estava pela margem do rio e estava dizendo que estava muito forte, que não estava conseguindo controlar o barco. E aí tinha um outro pescador que estava no meio do rio e estava dizendo, aqui tá tranquilo, venha pra cá. Aí ele percebeu que esse pescador, o barco do pescador que estava no meio, estava no equilíbrio. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que Buda ensina, então. Uhum. Que a gente tem que... E a gente Manter busca o equilíbrio por meio da meditação. Mas só ressaltando, né, o que a gente está dando exemplo de Buda não tem nada a ver com Aristóteles, né? Porque eles nem é só uma teoria parecida aqui com Aristóteles, né? Assim, eles nunca tiveram contato para exemplificar. Então, o pescador da margem estava sofrendo com a correnteza e esse é o princípio. As pessoas, elas buscam o equilíbrio, né, como o Antônio falou,
A pessoa que tava no meio tava muito bem. Porque querendo ou não, dá até pra usar. Que, por exemplo, o pescador que ele remava na margem, ele tava, querendo ou não, ele tava em sofrimento, entende? Porque tava sendo mais difícil pra ele tava cansado, entende? A pessoa cansa quando ela tá muito tempo naquela comodidade, naquele vício, entende? Agora a pessoa que mantém o mesmo equilíbrio, a mesma linha, tudo no certo, entende? Ela não se cansa assim tão fácil, sabe? Ela vai construindo algo de pouco em pouco, porém é muito melhor do que tu buscar pela margem, entende? Vai ser algo mais doloroso, algo mais sofredor, assim, entende? É igual o assunto do prazer. Tipo, a pessoa fica muito no vício, que fica querendo prazer. Tipo, vamos supor, o gordo. Ele fica querendo comer. Ele fica querendo comer e não vai Pro equilíbrio, né? pro equilíbrio. Ele fica comendo porque ele quer o prazer de comer mais e mais. E às vezes ele só olha pra aquilo também, né? Tipo, ele esquece das outras coisas que tem um monte de coisas e ele só busca aquilo, só busca aquela parte da margem. E essas pessoas têm problemas, né? Porque elas só buscam comer, né? Elas afogam as mágoas na comida. Então, E não estão em busca de felicidade, elas estão em em vício. busca. Eles estão em. Exatamente. Tecnicamente, Elas estão em pra elas, É viciante. tá sendo algo feliz. Feliz. Feliz, só que Prazer. ao Tá olhar no acabando final com da vida, o que essa pessoa fez, entende? Ela foi uma pessoa feliz ao, né, digamos como Aristóteles fala, ou ela só teve prazeres, entende? E outro fato interessante aqui, falando sobre a obesidade, até vamos supor, uma série, né, no Discovery Channel que é... eu não vou me falar o nome muito bem, mas é em relação a uma série com peso, né, com obesidade. Que daí lá a gente consegue ver muito bem isso, que as pessoas que são obesas, elas vão Quilos mortais. Exato, isso, quilos mortais. As pessoas que são obesas procuram um médico e esse médico passa um negócio de emagrecimento para elas fazerem a cirurgia bariátrica. E daí elas buscam o equilíbrio, quando elas põem na cabeça que elas precisam emagrecer. Entende? Muitas pessoas conseguem, mas muitas pessoas não conseguem. Pessoas que não conseguem, como eu posso dizer, não conseguem achar esse equilíbrio, que continuam comendo e só aumentam o seu peso, acabam com a sua saúde. E a gente vê as pessoas que conseguem esse equilíbrio, que fazem exercícios, que mesmo sofrendo, né? Mesmo sofrendo, não tendo... como eu posso falar? Mesmo Querendo mudar? Exatamente, mesmo querendo mudar, elas Ela não procuram consegue. mudar. Elas procuram mudar. Só que não conseguem sair por isso. Pois é o vício, Elas, é o vício. então, E elas as estão pessoas- muito na comodidade. E as entendeu? pessoas que conseguem emagrecer buscam um equilíbrio e conseguem em si a felicidade de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que come bem, que come na média, entende? Então é isso que Aristóteles quer dizer, né? Que o equilíbrio, a virtude é a fonte de tudo. E é algo difícil, entende? Porque a virtude é ter hábito, entende? Você tem que ter um hábito estável, senão você falha e tu volta para o mesmo lugar de antes, entende? Tu rema pro vício de novo. Tu rema ao contrário. É muito difícil tu manter o hábito da coisa, entende? É algo muito, muito, muito difícil. Mesmo. Tem que ter disciplina, né? Disciplina, Exatamente. eu tava lembrando essa Disciplina. porra. Pois é. Ética. Agora, tipo assim, eu queria perguntar também, tô meio com dúvida aí, se alguém quiser responder. Tipo, Ixi, eu Maria. entendi um pouco, só que não um tanto, assim. Qual é a pergunta? Cara, Qual é a ética. pergunta? Porque, tipo assim, ética, ele define como uma ação boa e E que que- levam a ações boas, virtuosas, que levam automaticamente, inconscientemente, que você vai ser uma pessoa feliz, porque você é uma pessoa ética, entende? Você Pessoa sempre boa. leva tudo pelo certo, você sempre faz tudo certo. Não tem como você ser uma pessoa feliz, você vai uma pessoa infeliz até, né? E qual- Porque você vai ser bem gratificado, porque você faz coisas éticas que te levam à felicidade. Porque você segue sempre os passos virtuosos da vida. E é isso. Qual é a sua dúvida? Porque isso daí Qual é a foi... sua dúvida? Você esclareceu tudo agora, né? Não, mas é que Então. é meio travado assim na minha cabeça. A ética é realmente isso, né? Tipo, Ética- você ajuda alguém na rua, você Tá fazendo algo bom, né? inconscientemente vai ser feliz, né?
Se você continuar praticando essas coisas, você vai buscar, entendeu? Todo dia você fazendo algo bom. Querendo ou não, isso vai te gerar... São pequenas coisas diárias que fazem... É só não ser excesso, né? Só pequenas coisas diárias que podem fazer você uma pessoa boa. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Você vai ser, tipo, uma pessoa sempre virtuosa, porque você exerce, tipo, os valores éticos, essas coisas assim, então... Tu sempre tá sendo alguém bom, alguém em busca de algo, alguém entende que sempre segue os passos certos, virtuosos e né, ele define ética como ética é o caminho até mesmo para a felicidade, né? E a gente pode até dar um exemplo agora, né, dizendo da ética que a gente é ensinado pelos nossos pais, né? Pelos nossos pais e pela sociedade, em relação a dizer que se você pratica o bem, se você faz as coisas de uma maneira boa, você sempre será recompensado. Inconscientemente, se você fazer, você sempre será recompensado. E essa recompensa em si é a felicidade, né? Ajudar o próximo, respeitar. Nas pequenas coisas. É isso, o que a gente foi ensinado. Dá até pra falar, tipo, nas pequenas coisas você se torna alguém ético. E quando você tá sempre focado em uma coisa só, que você tá num vício, você não mantém algo virtuoso, entende? Você mantém um vício. Mas quando você tá ético, você é alguém virtuoso, você sempre segue algo certo, algo nos limites, né? No equilíbrio, e você se torna uma pessoa feliz. Como, vamos dar um exemplo agora, uma pessoa que começa roubando um dia, assim, rouba um dia, acha legal, rouba no outro, e daí, depois de um tempo, essa pessoa já não vai ter a ética e vai virar um ladrão, ela vai exercer a função de um ladrão. Então ela vai continuar fazendo isso. E querendo ou não, a gente já entra num outro assunto, que é o vício. Mas aí, tipo... Ela consegue voltar a ser uma pessoa ética. Sim, ela consegue voltar a ser uma pessoa ética. Mas ela não está exercendo coisas éticas. Mas é algo mais complicado, né? Porque cria um vício em relação à obesidade até. Pois é, mas nesse caso aí do roubo, ele vai achar legal pra ele. É que assim, nesse caso do ladrão, se ele roubar pouco a pouco e não em excesso, ele não vai estar criando um vício, ele vai estar criando uma virtude de qualquer forma. Mas é diferente, Antônio, porque ele não está exercendo algo ético, entende? Virtude e felicidade existe algo de hábito, só que hábitos bons, hábitos éticos, entende? Tipo, não é algo certo, ele vai roubar de pouquinho, ele é uma pessoa feliz, entende? É prazer também, isso, querendo ou não. Vamos supor, se você rouba, você já é uma pessoa antiética. Nesse momento, você é uma pessoa antiética. E se você vai roubando, você vai criar um vício que você sempre vai querer roubar e você não vai ter a ética, entende? Não importa se for de pouquinho em pouquinho. Ele não diz que, tipo, por exemplo, desculpa aí, que ele vai roubar um pouquinho todo dia. Isso é um vício, entende? Não é o valor, o tanto que ele roubou, entende? É a atitude que ele fez, entende? E claro que existe como voltar pro equilíbrio, sim. Você mesmo roubando, você pode fazer alguma coisa para voltar para esse equilíbrio. Às vezes um psiquiatra, às vezes alguma forma, algum medo que você passou por ser ladrão, né? Então, voltando até ao ponto da obesidade, né? Que se você se esforça, se você cria essa ética, esse desempenho, essa vontade de voltar para o equilíbrio, você querendo ou não vai voltar a ser uma pessoa feliz, entende? Você não... querendo ou não, tipo... Assim, na hora ali tu não vai ver felicidade, mas depois tu vai ver o tanto de caminho que tu trilhou, que tu mudou, e tu vai ver que fez sentido aquilo que tu... Você achava a felicidade, só que passou a ser um prazer. Daí depois tu vai ver que tu é uma pessoa feliz, sabe? Tu foi feliz, entende? Tipo, tu é feliz, entende? Aqui, ó. Gratificado pelo... Agora eu vou dar pessoas que, mesmo ajudando, tipo, tendo ética de ajudar os outros no mesmo dia a dia, não se sentem felizes e nem têm prazer nisso. Pois e é a depressão, não isso se entra na depressão em si, mas é algo assim que no momento você pode fazer algo bom, a ética, mas você não vai encontrar felicidade no momento, porque a felicidade, como muitos falaram, é o fim. Tipo, é algo que você trabalha tanto para conseguir ao final. Se você pratica todo santo dia isso, querendo ou não, um dia seus olhos vão abrir. E é isso que eu falei até no início sobre a depressão. Que se você começa a combater, você começa a voltar para o equilíbrio emocional, você consegue combater essa depressão e você consegue combater isso aí,
de ajudar todo dia e mesmo assim ser triste. Você vai conseguir combater se você se esforçar. Pois é, mas aí ele pode não estar encontrando felicidade, porque talvez o que ele esteja fazendo aquilo não seja o que ele queira. E é exatamente por isso que ocorre o suicídio. A pessoa não encontra felicidade em meio à depressão e a pessoa diz que não quer mais, que só vê tristeza e diz que acabar a vida é a melhor opção, diz que vai gerar paz. Então... É que uma coisa que a gente vai ter que contraver Aristóteles, né? Porque ele diz disso tudo e a depressão, eu acho que é outras coisas que a gente precisa levar pra gente discutir isso, entende? Não dá pra gente basear só em Aristóteles. Tudo bem que a gente tá falando dele e tal, a gente falou do conceito dele em geral, né? Mas daí a gente até botou o Cristiano Ronaldo, né? Não, mas daí a gente já tem que levar outras considerações, entende? Porque é felicidade, a gente tá falando, tipo, né? No nosso contexto geral. Felicidade é Aristóteles, né? O que ele define, então. É porque esse assunto da felicidade abre muitos ramos, né? Nem tudo que tá ali é certo, entende? Tem outro. Ele é um pensador que pensa, né? Que tem essa ideia, entende? Mas tem aí, muitos outros que pensam diferente. Vai na moral de cada um, né? Na interpretação de cada um. Em si, a evolução de todo esse tempo até agora, porque a gente está falando de um cara que nasceu antes de Cristo. Pro tempo contemporâneo atual, é algo diferente. A gente tem ideias diferentes, né? A gente já discutiu um pouco do que ele pensava e agora a gente está abrindo caminhos diferentes para o que é da nossa atualidade, né? A gente pode pensar diferente do que é felicidade, entende? Mas a gente pode se basear por Aristóteles, dessas coisas todas. E querendo ou não, dá pra ver até um certo ponto que você consegue ser feliz assim mesmo, entende? Porque ele define desse jeito a felicidade, mas também vai da sua pessoa pensar diferente, entende? Que agora, o que é felicidade. Agora eu vou dar um outro exemplo agora, né? Sobre a época, o Sócrates, né? Sócrates fechava pau com os sofistas porque os sofistas diziam que qualquer um podia aprender apenas pagando para eles. E Sócrates acreditava que não, ninguém nasce sabendo já, ninguém pode ser ensinado, você já nasce sabendo, entende? Então é algo que no passado foi muito discutido e hoje em dia a gente é pessoas sofistas, porque vamos dar exemplo de professores. Os professores são ensinados, entende? Eles pagam para ser ensinados, ou passa uma federal ou outra, mas exemplificando, é pago para ser ensinado. Estudante estudante de escola particular, né? Ele paga, ou os pais pagam para ele aprender, entende? Tem um ensino melhor. Exatamente. Sim. Então, tipo, os debates da época às vezes não se aplicam aos debates atuais, mas muitas coisas são interligadas. E, tipo, Aristóteles ali em questão da felicidade e o equilíbrio é muito interligado no que é hoje em dia. Dá pra ver que faz um sentido, entende? Só que daí quando a gente entra em depressão, a gente, tipo assim, uma pessoa que faz sempre o bem, sempre busca uma vida virtuosa, e a gente pensa que ela não é feliz no final. Daí o que a gente pode pensar, entende? Tipo, daí a gente vai ter que entrar em outro ramo, outra coisa, eu acho. Porque Aristóteles não define, acho que muito bem isso, entende? Porque na percepção dele, a pessoa seguindo tudo isso, querendo ou não, ela vai ser feliz, mas eu acho que não é assim, entende? Eu acho que dá pra ser assim, mas querendo ou não, tem pessoas que não se encaixam bem a isso. São questões diferentes, né? Tipo, vamos supor, eu posso estar errado, mas eu acho que a felicidade varia de cada um para cada um. Sim. Se, vamos supor, um ladrão fica feliz roubando, ele vai roubar e para ele vai ser a felicidade. Só que para os outros vai estar errado. Pode ser. Pode. Faz um sentido isso que você acabou de falar. Daí Aristóteles fala que aquilo ali é só um prazer, né? Algo momentâneo. É isso, entende? A gente já vai ter que entrar em outra coisa já. São questionamentos que são feitos do que é a filosofia, né? A filosofia faz a gente pensar em coisas completamente diferentes, né? A gente tá num assunto, mas a gente, com a base na filosofia, já entra em outro assunto. E eu acho que é isso que é o mais legal, né? Você começar a pensar muito, assim, é algo muito interessante, assim, pra gente que tá discutindo aqui, pra mim, tá sendo um momento maravilhoso aqui, discutindo sobre tudo que tá acontecendo, entende? Sim. O que eu ia falar, me fugiu agora. Sem pressa. Sem pressa. Essa frase aqui que eu peguei, que é muito interessante, ó. Pequenos prazeres não representam a verdadeira felicidade. Momentos felizes são diferentes da felicidade plena. Ou seja, isso tem muita relação com os vícios. Então, colocando vício nesse caso. Uma pessoa obesa, por exemplo,
ela come muito, ela tá no vício de comer McDonald's, coisas gordurosas, e ela tá naquele mundo ali. Pra ele tá no mundo do vício. No futuro, ele vai se arrepender de tudo isso. Então, o que seria o certo? Uma pessoa, tipo, agora pegando essa pessoa obesa e transformando ela em saudável. Se ela criasse uma dieta, ficasse saudável, ela no futuro, se ela mantesse essa linha que pode ser sofrido para ela, mas se ela manter essa linha de dieta, de saúde, de academia, no futuro ela vai colher esses frutos e vai perceber que ela tá saudável, tá mais disposta, tá mais... Entendeu? E busca a felicidade. Isso vai ser isso é a felicidade de Aristóteles, de uma forma geral, assim, usando o exemplo para explicar. Bom, falando agora de uma imagem aqui que eu achei interessante, que eu vou dar meu ponto de vista. Nenhum homem nasce ético ou justo. Era preciso aprender a ser ético e virtuoso. Então, nessa frase aí, você quer dizer, então, que nós não nascemos éticos. A gente tem que conquistar esse ético. E ele entra aí numa linha de ética e virtude, né? Então, você tem que criar um hábito ético dentro da linha de virtude, dentro do meio, assim, entende? Fazer tudo envolve o equilíbrio e a virtude, entende? Pro no final de tudo, conquistar a felicidade. Que a felicidade é porque nascemos. A gente nasce pra ser feliz. Exato. Agora eu quero perguntar também uma coisa pro senhor aqui, que eu tô pensando daquele negócio lá da depressão lá. Porque eu duvido que o senhor vai ver até o final, mas se o senhor ver... por que às vezes, muitas das vezes, os homens nascem, eles se tornam, alguns, né, se tornam pessoas éticas, virtuosas, que fazem o certo, né, e muitas das vezes não se tornam pessoas felizes. Aí é um bom ponto, Porque né? eu acho que, tipo assim, a felicidade é o nosso objetivo de vida. Agora, a depressão é algo que pode ser momentâneo, que vem numa fase e você consegue vencer, mas naquela fase é algo que anula a sua felicidade. Exatamente. Então, que a depressão é uma doença, de qualquer forma, né? Ela pode adquirir aquilo por um trauma, então... Eu acho que não entra muito nessa questão de felicidade, porque é algo psicológico. Mas agora eu vou falar um ponto, né, que eu já vi falar no podcast, que é em relação ao quê? Ela não é feliz no momento, então ela pode vencer depressão, tomar remédio, essas coisas, pra no futuro buscar uma felicidade, quem sabe arranjar um emprego, algo do tipo. Então, no momento, se ela tá triste nesse momento, mesmo fazendo as coisas boas, às vezes ela acha que ela não tá feliz e ela acha que não tem alegria no coração. E por isso que muita gente fica assim pro resto da vida. Mesmo fazendo as coisas certas, ela não sente isso. Eu acho que... Será que isso entra em sentir? Sentir que... Felicidade não é sentir, né? Mas você acha que sentir essa tristeza que ela sente, vai sentir pro resto da vida? Então, tipo, eu penso assim, a pessoa chegou no final da vida dela, a pessoa refletiu, sabe? Uma pessoa bem amargurada, assim, sei lá. E ela, tipo, pensar assim, fez tudo certo, sabe? Tudo nos parâmetros, assim. E no final ela vê que a vida dela não valeu a pena. Tem muita gente que pensa assim, sabe? Isso. Que jogou a vida dela fora, querendo ou não, mesmo fazendo tudo de bom, assim, sabe? E por quê, entende? Por que essa pessoa não é feliz? Porque não era pra ela alcançar a felicidade? Essa é a minha dúvida. Isso é a dúvida que a gente tem, né? O que era pra gente falar, a gente já falou, né? Então vamos encerrar por aqui hoje. Eu acho que foi um papo muito bom, acho que foi um papo muito legal que a gente falou. Muito produtivo. Sim. E eu creio que abriu muito nossa mente, porque a filosofia é uma matéria incrível que faz a gente refletir cada vez mais através dos nossos pensamentos. Pena que não era só nesse assunto, né? Mas, se fosse mais, dava pra falar mais coisas. De Aristóteles, Aristóteles não, a Sócrates, Platão. Isso, aí daria pouco mais de uma hora. E é isso aí. Eu espero que tenham gostado. E é isso aí, vamos finalizar agora, né? Então, obrigado por... Obrigado aí pra vocês. Obrigado, Antônio. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Henrique. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Nossa, vai me deixar no vácuo também. Não, que isso.
Foi um papo muito Valeu, produtivo. Papo da hora, porque Eu- eu acho que é algo que abre muito nossas mentes, sabe? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente entra tão a fundo que, né, começa a vir muitas ideias. Pois é, muitas- antes eu tinha muitas muito perguntas. preconceito. que não tem resposta. Oh, me desculpa, professor, mas antigamente eu achava que filosofia era um assunto de maconheiro. Não, me desculpa. Eu ainda Sério, eu jurava que... Então, mas dá pra ver que tem sentido, tá ligado? Porque a gente Sim, pensa tudo. na vida, entende? A gente pensa nas causas, em algo. Pensa tem agora, uma vamos- crise existencial É, ali. então. Você pensa agora que uma pessoa que nasceu antes de Cristo, 388 antes de Cristo, Pensava, pensava O isso. cara pensava muito à frente. Ele pensava isso e daí hoje em dia, de tanto tempo que passou, hoje em dia Ainda tem umas tem um dúvidas, né? princípio, não, Tem base não, ainda, ainda tem tem isso, base, ainda tem um objetivo, que E é ainda, foi é escrito. ensinado, e ainda é ensinado em todas as escolas de ensino Isso médio. Aham. é algo incrível. Então, E como seria o mundo sem a filosofia, né? é algo É, muito mais eu acho que fácil. não seria um Pro mundo, próximo porque episódio. eu acho que não dá pra ter mundo sem questionamento, porque a filosofia é questionar, né? Sim, é esse- pensar na razão E- humana. O ser humano sempre quer descobrir a razão de tudo. Isso, isso, E a isso. filosofia tenta E ela explicar isso. tenta- Ela procura explicar isso. E é isso. Esse é o bom. E eu acho que foi maravilhoso esse podcast, professor. Acho que manda mais pra gente fazer. Verdade. Então, assim, é isso aí. Vamos finalizando por aqui. Muito obrigado. Valeu, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, pessoas que podem ver esse podcast. E tamo junto, tá? Valeu. Valeu. Tchau. Valeu, guys.